Nos últimos tempos, os Celtics de Boston têm quase alcançado a glória, chegando quase lá no campeonato e nas finais. Mas agora, com a entrada de Jrue Holiday e Kristaps Porzingis nesta temporada, as coisas estão ficando animadas. E parece que os Celtics podem ter finalmente superado suas barreiras e estarão prontos para levar para casa o tão esperado título nesta nova fase que eu chamaria de Era Jays. Mas será que eles realmente deram um passo certo? Vamos bater um papo sobre isso. Primeiro, quero tocar num ponto que está causando bastante discussão, tanto nessa troca quanto na parada com Porzingis. Muita gente anda falando que os Celtics perderam bastante profundidade nessa jogada. A alegação é que deram tchau para Marcus Smart, Grant Williams, Malcolm Brogdon e Robert Williams e em troca receberam de volta o Jrue Holiday e o Kristaps Porzingis. A parada é a seguinte: embora Jrue Holiday e Porzingis possam ser dois jogadores mais pesados que qualquer um desses quatro caras individualmente, a grande questão é se quatro jogadores não seriam mais vantajosos do que só dois. Eu entendo essa visão, mas acho que tá passando batido, especialmente na troca com Jrue Holiday, que já estavam lidando com caras que provavelmente não estariam sempre disponíveis de qualquer forma. Vocês lembram quantas vezes o Robert Williams ficou de fora ou jogou pouquinho nos playoffs porque estava mal fisicamente para jogar mais? O cara vive com lesões. Malcolm Brogdon também pegou uma lesão feia na última pós-temporada, o que dificultou muito negociar ele até a parada com Jrue Holiday rolar, e acabou sendo só uma peça para bater a meta salarial. Em termos de ser um cara realmente impactante e um jogador de basquete de primeira, rola uma chance boa de que os melhores dias do Malcolm Brogdon tenham ficado para trás por causa dessa lesão. Claro, só o tempo dirá, mas tem uma preocupação real, especialmente se for uma lesão daquelas que atrapalham pra caramba uma carreira. Dito isso, já estamos falando de dois caras que tinham grandes chances de não serem peças-chaves em momentos decisivos dos playoffs para os Celtics no futuro. A outra parada é que dá pra perceber que a crítica à equipe não vai tão a fundo, especialmente quando olhamos para as equipes na Conferência Leste e os concorrentes por lá. Depois da troca para pegar o Damian Lillard, os Milwaukee Bucks também não estão com uma reserva tão forte assim. Eu diria que eles têm uns 7 jogadores que eu realmente acredito que vão ser peças importantes nos playoffs. O Miami Heat tem esse jeito de transformar caras que ninguém conhece em jogadores que fazem a diferença. Então, não dá para descartar a ideia de que eles vão fazer isso de novo. O mesmo vale para o Philadelphia 76ers, que a gente achava que com a saída do Harden, o time ia meio que afundar. Mas até agora, eles têm uns caras que estão mandando bem. Não sei se a falta de profundidade vai ser mesmo um problema no final das contas. Se todo mundo na conferência deles, todo mundo que poderia atrapalhar eles de ganhar o título, também não tiver essa profundidade toda. Outra parada que vale a pena mencionar é que os Celtics podem mexer mais uns pauzinhos para turbinar o banco. Não tô muito seguro sobre a galera que tá no garrafão, especialmente se vão começar com Porzingis ou Al Horford no meio. Não sei para qual lado eles vão, mas de qualquer jeito, os dois esquemas são bons. Só não tô tão confiante no Porzingis como pivô de longo prazo, e também não boto muita fé no Al Horford por causa da idade dele. Enfim, não é lá essas coisas. Você tem o Kristaps Porzingis, que sempre acaba se machucando. Até que na última temporada, ele deu uma segurada nas lesões, mas de qualquer jeito, não dá pra confiar que ele vai estar em todos os jogos. E aí temos o Al Horford, super experiente, mas pela idade, não sei como vai ser lá na frente. Então, de um jeito ou de outro, não é ideal. São praticamente os únicos caras confiáveis no garrafão. Eu sei que contrataram o Wenyen Gabriel, mas não acho que ele seja um cara que vai brilhar nos playoffs. Então, não tá lá essas coisas. Mas os Celtics ainda têm uns trunfos que podem jogar na mesa, tipo escolhas de draft. Poderiam até mandar o Peyton Pritchard embora, talvez conseguir um jogador de peso. Enfim, dá pra acrescentar profundidade. E a gente tem que parar de falar como se esses times já tivessem todos os jogadores definidos, especialmente os Celtics e os Bucks, porque vai ter jogador sendo dispensado e querendo jogar lá. E daqui a um ano, principalmente, vão conseguir contratar uns veteranos por um preço camarada na caça ao título. É assim que a banda toca. Acho que essa crítica à falta de profundidade é meio exagerada. Não me entenda mal. Ter um banco forte é importante e pode ser o que faz um time ganhar. Mas no fim das contas, o que importa são os caras que estão no topo.
E se você ficar de olho na escalação do Celtics, quer seja com Derrick White ou Al Horford vindo da reserva, é uma formação muito boa. A formação mais top deles seria provavelmente Drew Holiday, Jaylen Brown, Jason Tatum, Kristaps Porzingis e Al Horford, pelo menos eu acho. Essa formação oferece a melhor defesa do aro, versatilidade defensiva e o maior tamanho. Claro que eles podem optar por Drew Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jason Tatum e Kristaps Porzingis, mas não tenho certeza se manter Tatum como ala pivô é a melhor ideia. Isso tem sido um problema recorrente para eles, já que a falta de altura era evidente, passando de nenhum ala pivô para apenas Porzingis jogando como pivô não é muito legal. Eu preferia ter um ala pivô alto em vez de um centro, e sem esquecer que Derrick White como sexto homem é incrível. Não sei se existe um reserva na liga melhor que Derrick White. Aliás, Derrick White é um dos jogadores mais subestimados da liga inteira. Muita gente dizia: quem vai marcar o Lillard no Celtics antes da troca pelo Drew Holiday? Derrick White teria feito um trabalho excelente. Ele foi, literalmente, All Defense no ano passado. Embora Drew Holiday seja uma opção melhor para Damian Lillard, ele tem um histórico de parar o Dame nos playoffs, mesmo que tenha sido há um tempinho, então não tô esperando que esses caras sejam os mesmos jogadores de 5 anos atrás. Mas Drew Holiday certamente tem o que é preciso para causar problemas a Damian Lillard. Sem mencionar que ele tem uma motivação significativa para vencer o time que acabou de trocá-lo quando ele queria ficar lá até o fim. Sob esse ponto de vista, acho que os Celtics acertaram nas escolhas aqui. Acredito que Drew Holiday substituiu bem a ausência de Marcus Smart, e trazendo a sua ótima defesa e criação de jogadas, enquanto também pode pontuar com eficácia no meio da quadra. Bom, falando sobre esse assunto, rola uma preocupação séria com essa troca, especialmente porque o Drew Holiday é um dos caras que brilham no All-Star, mas nos playoffs cê sabe, a história é outra. Ele costuma sumir quando o assunto é fazer pontos nessa fase. Claro, o cara é um monstro na defesa, faz umas jogadas incríveis, distribui assistências como ninguém e deixa os colegas na boa. Mas quando a parada é colocar a bola na cesta, parece que ele dá uma sumida. Inicialmente, comentei que o Drew não é lá o cara mais certeiro de fora. Mas olha, se analisar as últimas temporadas dele com o Milwaukee, ele mandou ver em quase 40% dos arremessos de 3 em 5 tentativas. A última temporada foi disparado a melhor dele nesse quesito. O cara tava acertando tudo na temporada regular. Confiança total no arremesso de longa distância do Drew Holiday. Mas aí nos playoffs com Milwaukee, a coisa muda um pouco. Ele acertou só 30% dos arremessos de 3, incluindo a corrida pelo título e aquela derrota contra o Miami Heat. Sei lá, o Drew não tá conseguindo encaixar os arremessos nos playoffs, e isso já aconteceu várias vezes, não dá pra ignorar. Até o Marcus Smart, que é meio irregular, às vezes parece mais certeiro nos 3 pontos nos playoffs. Enfim, é algo que me deixa meio apreensivo. Bem, olhando para isso, tem uma grande mudança rolando aqui em comparação com o ano passado, quando os Bucks levaram uma surra do Heat. Naquela época, o Drew Holiday era tipo a terceira opção, e às vezes até a segunda quando o Giannis não estava no jogo. Alguns até diziam que ele podia ser a segunda opção em vez do Chris Middleton, mas o Chris jogou demais naquela série. Na temporada em que perderam para os Celtics, no jogo 7 da segunda rodada, o Drew Holiday era a segunda opção. Mesmo durante a busca pelo campeonato, ele era a terceira opção, mas deu tudo certo, já que levaram o título para casa. Mas agora, ele vai ser a quarta opção aqui, nem mesmo a terceira, muito menos a segunda. Então, a parada fica mais séria se você é a segunda opção ou se a terceira opção simplesmente some e não faz pontos. Se o Jaylen Brown, Jason Tatum e Kristaps Porzingis estiverem mandando bem, ou pelo menos 2 desses 3 caras, a ofensiva vai ser boa o suficiente para compensar se Drew Holiday estiver com dificuldades para pontuar. O que me preocupa mesmo é se ele ficar meio perdido nos playoffs, a ponto das equipes não respeitarem mais o arremesso dele de fora, o que facilitaria trazer um defensor extra para esses caras. Mas na defesa, esse time deve ser absurdo. Na parte ofensiva, fico um pouco preocupado com o espaço na quadra, mas não tô tão apreensivo com a queda de rendimento nos playoffs, porque acho que os Celtics não dependem disso, tanto quanto os Bucks precisam. Essa troca foi top para eles.
A parada com Porzingis também foi maneira, mesmo que eu tenha ficado meio tenso por perder o Marcus Smart. Mas agora, com Drew Holiday, tô de boa. No geral, os Celtics mandaram bem nessa off-season. A parada é se é o suficiente, se essa turma é cascudo bastante para levar o caneco esse ano. Primeiramente, não vejo eles superando os Bucks, saca? Isso é o que bate de cara. Como falei antes, nenhum desses times tem um banco de respeito. Então, só olhando o time titular, o Dame e o Giannis se completam de uma forma monstra, tipo Kobe e Shaq moderno. Eles são foda e tem que levar a sério. Mas não duvidaria se os Celtics dessem conta do recado. Acho que tem vantagem no confronto, principalmente agora com Porzingis trincando. Não tem ninguém para segurar o Giannis sozinho, mas acredito que dá para amarrar as coisas lá na cesta e não deixar ele se sentir tão à vontade. Quanto a serem melhores que os Nuggets, também não dá para cravar. Acho que os Celtics ficam em terceiro. Outro lance que não sai da minha cabeça, a parada que mais me incomoda com os Celtics todo ano é a inconsistência. Num jogo, os Celtics estão voando, no outro você se pergunta como esse time tá nas finais de conferência. Porque é assim que eles jogam às vezes. E é mó irritante. Não são só inconsistentes no ataque, também podem ser na defesa. E mesmo não sendo tão preocupado com a consistência defensiva, Drew Holiday e Porzingis não são sinônimos de constância. Eles não são conhecidos por segurar a onda nos playoffs, especialmente o Porzingis. Não é garantido que joguem bem. Isso que me deixa louco. E o maior problema deles era a inconsistência, e aí trocam jogadores que eram mais constantes por jogadores mais irregulares. Dito isso, acho que a Conferência Leste é dos Celtics ou dos Bucks. Vai ser por aí, ao menos que alguém se machuque e desconfigure tudo. Mas para mim, os Celtics têm uma pegada forte de brigar pelo título, e acredito que eles têm uma boa chance de chegar lá.